Jesus salva até quem não conhece ele. A pessoa que acredita que Jesus salva só quem conhece ele tem uma mente muito limitada e não conhece o tamanho da graça. Ah, se não mandar missionário lá naquela terra, lá naquele povo, então está todo mundo perdido. Poxa vida, quem que ganhou Paulo para Jesus? Está no próprio texto. Foi o próprio Jesus. Ok? Então, Cristo não precisa de ninguém para salvar e para alcançar pessoas. Pregar o evangelho, para nós, é um privilégio. Agora, Deus salva. O seu amor alcança até quem não conhece o evangelho. Se a gente pensar que Deus precisa do conhecimento teórico para salvar as pessoas, então nós estaremos limitando Deus, limitando a graça, limitando o amor. Certo? Tem muita gente que pensa, né, tem essa mentalidade fechada aí, ao ponto de acreditar, até mesmo que a salvação de Deus está condicionada a um entendimento teórico. Então o cara tem lá o seu entendimento, fez a catequese, ou fez a escola bíblica dominical, ou toma a Santa Ceia, a Eucaristia, então ele pertence ao cristianismo. E ele só pode ser salvo se pertencer ao cristianismo e fizer essas coisas. Aí você está tentando ser um ajudante de Deus, como se Deus dependesse de você, ou da religião. E é isso que os religiosos projetaram para o povo pensar. E o povo caiu nessa. O povo caiu nessa. Aí você vai para a simplicidade da Bíblia, para a simplicidade mesmo. Sem o óculos da religião. E o que você vê lá? Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não é. Deus é amor. O que isso mostra? Isso nos ensina que o amor de Deus presente no mundo, onde alguém o abraça, onde alguém abraça o amor, abraça a Deus. Tem outros textos da Bíblia. Deus chama Ciro de meu servo. Ele nem de Israel era. Ok? Melquisedeque, que foi reconhecido por Abraão, era um homem que não era da linhagem, chamada santa. Ele aparece como uma incógnita, não tinha uma descendência real, elitizada. E lá em Hebreus capítulo 7, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Cristo é esse. É o sacerdócio sem protocolos da religião. É algo maior, mais sublime, fora da religião. De modo que o amor de Deus, a graça de Deus, ela não depende da religião e nem do homem para salvar. A graça de Deus está presente em pessoas dentro e fora da religião, mas não depende da religião. Tem gente boa de Deus em todo lugar. A síndrome do estrelismo evangélico é algo bizarro e muito comum no Brasil, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal. Eles fazem uns congressos e chamam aquilo que eles pensam ser pregadores ou pregadoras, cantores ou cantoras de nome, que se acham subcelebridades de Jesus. E aquilo vira um espetáculo de extravagância e bizarrice, porque esses pregadores, esses cantores, deixam subir para a cabeça. Afinal de contas, eles cobram para pregar e para cantar e o povo está pagando. Então eles têm que mostrar para a galera que eles são diferentes. E aí é o espetáculo circense na certa. Para começar, até o estilo de roupa é extravagante. Tem pastores que quanto mais colorido for o terno e o sapato, melhor. Sem contar que a plataforma que eles chamam de altar fica lotada de gente, tudo querendo cantar e dar uma palavra. Cultos demoradíssimos que parecem que não acaba nunca. Você sai de lá cansado. Mas muita gente ainda acha que aquilo é para Jesus. Meu irmão, será que você não percebeu que aquele espetáculo é para os homens que se acham estrelas e que de estrelas não tem nada? Quantas vezes eu saía correndo do trabalho, chegava da metalúrgica, tomava um banho e ia às pressas para o culto para chegar lá e ouvir coisas que me feriam. Ali eu aprendia que se eu não prosperava financeiramente, era porque alguma coisa estava errada comigo.
O sistema dizia que as pessoas que não prosperavam, ou era porque não estavam dando dízimo, ou era porque estavam em pecado, ou era porque não tinham fé, ou era porque estavam endemoniadas. E aquilo feria, e tantas pessoas acreditavam nisso. Eu fui percebendo que para o sistema religioso Jesus fica de enfeite. Eles querem passar a ideia de que quem tem realmente a solução para o problema são eles. E aí vinha aquelas palavras: você precisa jejuar mais, você precisa orar de madrugada, você precisa orar no monte, você precisa fazer mais sacrifício, você precisa jejuar, você precisa dar mais oferta, fazer voto. O eterno ciclo que favorece o sistema e diminui as pessoas, as enchendo de ganância, medo e culpa. Tudo que eu tenho para dizer para pessoas que ainda se encontram em ambientes assim hoje é que o sistema está mentindo para você. Se liberte do sistema e seja livre, porque Cristo é suficiente. Tem muito crente que deseja o mal para os outros. Eles dizem que não, mas o que é o inferno? Na cabeça deles é o mal, né? É uma tortura eterna. E eles desejam isso para quem não tem a mesma crença. Então tem crente que ele está querendo que a pessoa morra sem acreditar na mesma coisa que ele acredita e vá para o inferno e fica ali a eternidade sofrendo. É isso que ele pensa que vai ser, a gente sabe que não é, mas desejando o mal, desejando que o ateu sofra isso, o umbandista sofra isso, o espírita, o budista sofra isso, e em muitos e muitos casos, eles desejam também que os próprios evangélicos sofram essa condenação, essa tortura eterna. Todos os evangélicos que não têm ou que não estão na mesma igreja que ele. Ainda bem que muitos estão se despertando e estão se desvinculando deste fanatismo doentio. Muita gente hoje abraçando o Cristo verdadeiro do Evangelho, que é puro amor. Cristo curava pessoas que não eram de Israel. E a gente precisa se espelhar em Cristo. E não nesses figurões, líderes religiosos, donos de igreja que tem por aí, porque eles não estão com nada. Filipenses 4,13 não é o que ensinam nas igrejas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a pessoa compra, né, e coloca no carro esse versículo, na porta da sua casa. Por quê? Porque eles aprendem que o posso todas as coisas é você ficar rico. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Se você é de Deus, você tem que ser rico. Eles não levam em conta fatores econômicos, eles não levam em conta motivações externas, motivações internas. Mas eles não leem o texto, porque o texto não quer dizer isso. No versículo 13, está escrito, posso todas as coisas, mas é o 12 que explica isso. Eu sei estar humilhado e também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quem disse isso foi Paulo. Paulo estava aqui ensinando as pessoas a não priorizarem a matéria, mas a se satisfazerem com aquilo que é do Espírito, com a benignidade, bom senso, equilíbrio, empatia, fraternidade. Essas são as riquezas que ninguém toma. Não é errado você buscar melhoras econômicas. Entretanto, usar esse versículo bíblico para dizer que você vai ficar rico é não entender o evangelho de verdade. Essa é a maior conversa fiada dos crentes. O irmãozinho ou a irmãzinha vê alguma coisa errada na igreja e vai reclamar com os obreiros ou com aqueles irmãos que são mais antigos. Aí eles falam o seguinte: irmão, não fica reparando nessas coisas erradas não. Olha para Jesus, não olha para os homens. Se você olhar para os homens, você vai se enfraquecer, você vai se esfriar. Já são treinados para responder assim. Essa é a maior conversa fiada deles. Sabe por quê? Porque para olhar para Jesus, você nem precisa ir na igreja. Jesus não depende de uma denominação, de uma instituição para ajudar pessoas, para ensinar pessoas, para ser luz na vida das pessoas. Agora,
Qualquer instituição que você for, você tem que olhar para os homens. Você tem que olhar para a instituição. Como está a administração? Se são transparentes com as finanças? Se estão ensinando alguma coisa que é prejudicial às pessoas? Vocês têm que olhar. Então não cai nessa conversa de você tem que olhar para Jesus e não pode olhar para os homens, não. Se você for numa instituição, tem que olhar para o que os homens estão fazendo, sim. E isso é bom para você e bom para a comunidade. Qual a melhor igreja do Brasil? Não vou falar nome não, porque não é nenhuma dessas grandonas que existem aí, tá? A melhor igreja para você se reunir, se você achar um lugarzinho, primeiro, que tenha transparência, tudo que os irmãos doam fica no mural para você saber no que está sendo aplicado. Se você encontrar um lugar de gente honesta, gente simples, se você encontrar um lugar de gente que não vai interferir na sua roupa, no seu cabelo, que não vai colocar regras absurdas, querendo que você preste contas de com quem você sai, com quem você vai se casar, de quanto você ganha, tá? Se você achar um lugar que não tem interferência política, e todo ano o líder chega lá com uma proposta para que se apoie o candidato que eles acham que vão representar Jesus. Então, se você encontrar um lugar que tem essas coisas, de repente seja bacana você se reunir ali, tá? Mas diferente disso, você vai encontrar muita bizarrice, muito misticismo, muita interferência, muita banalização, muito evangélico que comete idolatria. E não adianta ficar aí condenando os católicos que veneram imagens e dizendo que eles vão para o inferno. Então, se for assim, queridos evangélicos, vocês também estão por fora. Não estou aqui defendendo nenhuma e nem outra religião, porque religião nenhuma foi um caminho preparado por Cristo. Cristo é o próprio caminho. Entretanto, pare de fazer isso porque é coisa feia. Vocês muitas vezes condenam a respeito de imagem, mas os seus cultos são bizarros. Não todos, é claro, a gente não vai generalizar, mas tem culto que quando o pastor presidente chega, o povo fica de pé para recebê-lo. Tem um hino específico para a recepção do pastor presidente, tá? Tem lugar que o apóstolo tem que ser chamado de pai, preferencialmente pai apóstolo, tá? Ou mãe apóstola. É uma coisa absurda, certo? Então, os caras, esses líderes, quando estão chegando, eles exigem muitas vezes recepção de Oscar, rapaz. Tá? Em muitos casos, só não colocam um tapete vermelho lá, porque seria o cúmulo do absurdo. Olhe lá se em algum lugar já não estão colocando. Eu vi um vídeo de um pastor presidente africano, de um fundador de denominação, o cara não queria pisar no chão. Então ele ia nas costas dos membros. Muito pastor que usa a Bíblia para prender o povo no seu templo, porque o templo é dele e não é de Deus. O templo de Deus são pessoas. Mas ele usa a Bíblia naquele texto lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde está escrito: não deixem as vossas congregações. Está escrito isso? Tá. O que isso significa? Que eu não posso deixar de ir no templo? Não tem nada a ver. O texto se refere quando a carta foi escrita lá no passado. Não havia templos onde os irmãos se reuniam. Era para que eles continuassem os encontros saudáveis em torno do evangelho, porque haviam outros encontros onde não existia evangelho, onde era promovido, por exemplo, o judaísmo, onde era promovido o gnosticismo, onde era promovido as filosofias humanas. Por isso, o autor de Hebreus pede para que os irmãos, naquele tempo, para que continuassem se reunindo em encontros saudáveis para aprender o evangelho. Não tem nada de obrigatoriedade para frequentar templo. Pastores que usam esse texto de Hebreus para fazer que o povo fique no templo, às vezes até colocando medo, dizendo: olha, a Bíblia diz, hein, não pode parar de congregar. E aí eles colocam um senão, né? Senão vai para o inferno, senão o diabo entra, senão a vida piora. É mentira. Você é a igreja de Deus e o templo onde Deus habita. Se quiser ir em um encontro, não tem problema. Agora, que seja um encontro humano saudável, né? Que não tenha bizarrice, misticismo, endeusamento de homens, cobrança de dízimo, falta de transparência financeira, politicagem. Tem que pensar um pouquinho. Você foi numa igreja, tiver um padre, um pastor, um ancião, qualquer um, pregando uma dessas três coisas aqui, você sai dali que isso é maracutá, é malandragem da pesada, é gente do mal
querendo tirar o seu dinheiro, querendo tirar a sua grana ou querendo manipular você. Vamos lá. Primeira coisa, primícia. Além do dízimo, que já é errado, tem muita denominação que estipulou uma outra forma de arrecadação, a primícia. Você pega o equivalente a um dia do seu trabalho e entrega. Isso é do pastor. O pastor gasta como bem ele entender. Segunda coisa, cobertura espiritual. Segundo algumas denominações, e muitas, tá? Você precisa de alguém que o proteja diante de Deus, que te corresponda diante de Deus. O cara está simplesmente querendo pegar o lugar de Cristo. A verdade é essa, que você não precisa de cobertura espiritual, você precisa de cobertura de sorvete. Que é melhor você ir lá tomar um sorvete na sorveteria do que você ficar debaixo da ordem de gente maluca de denominação. Tá? Então, não existe cobertura espiritual. E a terceira coisa aqui é interferência política. Os caras querendo mandar no seu voto, querendo designar em quem você deve eleger. É tudo furada. Tá? A gente viu isso acontecendo muito o ano passado, de pastores tentando até dizer para as pessoas que se elas não votassem em determinado candidato, então elas também não eram dignas. Cada uma das principais 5 denominações presentes no Brasil, você vai ver elas cometendo este erro. Primeiro, o endeusamento do templo. Dizer e chamar o templo que eles construíram com as mãos de casa de Deus. Não existe isso mais na graça, ok? Na graça, o templo foi substituído. Ele apenas serve como uma metáfora, porque o templo agora somos nós. Segunda coisa, ceia separatista. Dizer que as pessoas que não são batizadas, ou que não estão preparadas, ou que são amaziadas, alguns negam até para criança. Enfim, quando você não distribui a ceia para todos os presentes. Além de confundir ceia com Páscoa, tá? Eles ainda fazem uma separação. E a terceira coisa, o batismo salvífico. E ensinar para as pessoas que elas precisam ser batizadas na água para alcançar a salvação. Caso elas não se batizem, elas entenderão nesses ambientes, ou pelo menos tentarão fazê-las entender que elas estão em falta diante de Deus. E se morrerem, naquele momento, perderão a salvação. Tudo conversa fiada. Preciso de uma bênção de Deus, vou fazer um voto para ele. Posso fazer? Não, você não precisa fazer voto, porque o voto não é encorajado no Novo Testamento. Aparece o apóstolo Paulo fazendo um voto, mas ele era novo convertido, ainda não entendia direito e ele não manda ninguém fazer. Ali é uma narrativa do que ele tinha feito no início da sua trajetória cristã. Outras coisas que você não precisa fazer, campanha para receber uma cura ou uma vitória, promessa para Deus, se tu me abençoar, eu vou fazer isso e aquilo. Não há necessidade mais de você falar para Deus que você vai pagar promessa para Ele. Outra coisa, peregrinação de uma cidade na outra. Alguns até fazem de joelhos, extremamente desnecessário. Orar no monte, orar de madrugada. Se você gosta de orar de madrugada, tudo bem, mas acreditar que na madrugada a sua oração vale mais do que em qualquer outro horário é, na verdade, uma ignorância. Outra coisa, sacrifício. Esse negócio de sacrifício pegou, principalmente em uma denominação do Brasil, né, muito grande, que alega que o sacrifício é principalmente quando dói no bolso. Bom, isso é mentira. Você não tem nenhuma necessidade mais de fazer sacrifício, porque o maior de todos os sacrifícios, feito de uma vez por todas, é aquele que Jesus realizou para sempre, morrendo e ressuscitando. Na igreja, se você ficar gripado e não tiver dado dízimo, a sua cabeça vai se encher de bobeira. É assim que eles ensinam e projetam na mente das pessoas. Não em todas as instituições gospel, mas em muitas delas. Se o cara ficar gripado, se furar o pneu do carro, se ficar desempregado, a primeira coisa que ele vai investigar é se naquele mês ele deu o dízimo. Porque se ele não tiver dado o dízimo, pode ser que este problema veio como um castigo de Deus. Deus tirou a proteção dele. Deus até ama, mas se ficar sem dar o dízimo, vem problema na certa. Olha como está a cabeça dessa gente. Olha como que fica o psicológico deste povo. Se após doarem o dízimo, doarem é um modo de dizer, porque é sempre uma pressão para isso, se de repente conseguirem um emprego,
pensam que foi por causa do dízimo. Mas se o oposto acontecer, se um probleminha vier e eles não tiverem oferecido o dízimo naquele mês, você pode ter certeza que a mente dessas pessoas vai ficar perturbada. Então não precisa disso, você tem que sair de um lugar desse. Muita gente sofrendo em lugares assim, você não precisa se submeter a essa situação. Passei confusão com a pastorzada quando eu disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu digo que a palavra de Deus é Jesus. Mas eles não gostaram nem um pouco. E sabe por quê? Porque eles extraem da Bíblia aquilo que lhe convém. Então quando você fala que a Bíblia toda ela não é para a atualidade, que você precisa entender que existem textos que caíram em caducidade, que caducaram, ou seja, não servem mais para nós, como é que eles vão usar textos para se beneficiar? Que tem tanto texto que eles usam, por exemplo, para fazer aquelas campanhas de 7 dias, 14 dias que eles fazem, ou para vender amuleto sagrado, né? Objetos mágicos que vão trazer a libertação e a cura para as pessoas, mas que você precisa pagar por eles, geralmente por uma bagatela de R$1.000, uma vassoura que vai varrer o mal. Então como que você vai falar que esses pastores se doeram porque amam a Bíblia? Não, não é porque amam a Bíblia, é porque amam aquilo que se pode extrair dela para beneficiarem a si mesmos. E hoje eu vou responder a pergunta que algumas pessoas têm me feito: se mulher pode ser pastora? Bom, respondendo a pergunta, mulher e nem homem pode ser pastor conforme o sistema inventou esse título, tá? Você vai aprender neste vídeo exatamente isso, que se for para defender um rótulo que a denominação criou, nem mulher e nem homem deveriam querer tanto essa função, ok? Você que não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, e todos quantos assistirem este vídeo, por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para que o alcance seja maior. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Bom, essa segunda parte do texto aqui se refere à interpretação judaica a respeito da fragilidade da mulher em relação a assuntos sérios, tá? Eu tenho certeza que com a evolução do pensamento sobre isso, Paulo não abordaria essa questão dessa forma, ok? Os judeus, eles tinham uma visão machista a respeito de muitos assuntos, ok? Então nós não podemos atribuir a Paulo uma inspiração total quando ele estava falando a respeito deste assunto, ok? Porque isso dá base para dizer que a mulher seja inferior ao homem. Mas enfim, tentando interpretar a linha de raciocínio de Paulo, que foi fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um rabino judeu, ele tinha em mente tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro do judaísmo, restando a ele muitos resíduos ainda do judaísmo, inclusive a sua percepção sobre as mulheres. O Jesus mais chato é o evangélico, de muitas igrejas, de muitas denominações. Porque ele é um Jesus construído e que funciona mais ou menos assim: ele só te ama enquanto você estiver na mesma denominação. Se você saiu, se você deixou de ir para esse Jesus, você já é digno de castigo. Então pode ser que venha um grande mal na sua vida. Se você não dá dinheiro para financiar o templo desse Jesus, então ele vai permitir que o diabo toque nas suas finanças para te falir, para te deixar desempregado. Esse tipo de Jesus é muito chato e tem muita gente que acredita nele e busca ele, porque é assim que foram ensinados, é assim que foram doutrinados nessas denominações, tá? Só que quando você vai para o Evangelho, Jesus não é nada disso. O Cristo do Evangelho é compreensivo, é um amigo que te compreende, é alguém que sabe
o que se passa no teu interior, e tem a palavra certa, tem a direção. Então, eu não temo em dizer que o Jesus de muitas e muitas denominações evangélicas não é o mesmo Jesus do Evangelho. Se o seu pastor continuou sendo seu amigo, mesmo depois que descobriu que você trabalha e não dá o dízimo, então esse cara é um pouco melhor do que os outros. Ele está um pouquinho acima da média. Não significa que eu concorde com a pregação, com o ensino, com a doutrina que ele prega, porque o dízimo não é para a igreja, o dízimo foi para Israel, tá? Só de ele falar em dízimo já está errado. Entretanto, no quesito de caráter, ele está um pouquinho melhor, porque se você não dá o dízimo e continua recebendo oportunidades para pregar, para cantar, para desenvolver as suas funções no templo, se ele continua sendo teu amigo, visitando você, então legal, pô. Esse cara é um pouco diferente. Porque na maioria dos casos, os pastores, os líderes religiosos, eles só gostam das pessoas, só são amigos das pessoas, enquanto essas pessoas estão os beneficiando ou beneficiando o sistema religioso. Se um dia essas pessoas pararem de doar, no caso, pararem de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, essas pessoas automaticamente perdem a amizade do pastor, do líder religioso. A amizade religiosa é um problema, irmão. É um problema, porque a amizade religiosa, na maioria das vezes, funciona da seguinte maneira. O pessoal se achega até você, se mostra muito simpático, são verdadeiros artistas, né? E geralmente aquele pessoal que está mais infiltrado no sistema mesmo. E esse pessoal só vai gostar de você, só vai se importar com você enquanto você faz parte do núcleo religioso. Em muitos casos daquela mesma denominação. Se você sair dali, toda aquela amizade também acaba. É no mesmo dia. Eles vão descobrindo que você não está mais lá e ali, a partir daquele momento, você já não é mais um irmão. Então, é muita falsidade. Ah, mas todos são assim? Se houver alguém que seja diferente é porque não é religioso. Está na religião, mas não é religioso. Mas o religioso, aquele que trilha ou entende que a religião seja o caminho para se chegar a Deus, essa pessoa vai obedecer o sistema porque ele acredita que é o sistema que vai salvá-lo. Então essa pessoa regida por um pastor, por um líder, por um ancião, o que eles mandarem, essa pessoa vai fazer, e se mandarem essa pessoa terminar a amizade com você, terminar o namoro, terminar o casamento, eles serão capazes de fazer na mesma hora. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, depois vocês estudem que não é agulha de costura não, é outra coisa. Mas isso não vem ao caso. O que Jesus estava deixando claro é que é muito difícil alguém que tem apego, que tem avareza, que embora seja um religioso, que professe a Deus, não se importa com o seu próximo, essa pessoa tendo condições não ajuda, é essa pessoa que foi alvo dessa palavra dura de Jesus. E aqui Jesus está demonstrando apenas amor. É um alerta dele. A pessoa não descobre o que é reino de Deus, o que é ser reinada por Deus. Porque o povo pensa que reino de Deus só acontece após a morte, né? Ah, depois que a pessoa morre, aí vem o reino de Deus. Não, nós somos reinados em vida. Estar no reino de Deus significa que eu adoto as palavras de Jesus como sendo as palavras do norte da minha vida, como as diretrizes do meu caminho. Isso é reino de Deus, tá? Por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo, um animal irracional, entrar no reino, do que uma pessoa com toda a sua racionalidade, com o seu potencial, com seus recursos, se dizendo irmão, extremamente religioso, mas que, embora pratique os dogmas do sistema, pratique as doutrinas da igreja, não se importa em ajudar o seu próximo, tendo ferramentas para isso. É desse tipo de rico. E, é claro, não são todos os ricos que se encaixam nessa palavra, porque existem muitos que são realmente pessoas que se importam